vamos começar falando das perguntas. A primeira pergunta da mulher do Today foi assim: vocês acham que o júri viu as redes sociais? Que pergunta é essa? Isso não é jornalismo. Isso não é... A minha vontade foi protesto. Foi protesto, fazer que nem a Camille, protesto. Isso não é pergunta. Como uma jornalista, ela devia ter vergonha de perguntar aquilo. Você acha que o júri viu as redes sociais? Como a Camille e o Ben podem afirmar, olha assim, a gente consultou, viu a nossa bola de cristal lá na firma e a gente viu que eles consultaram. Não tem cabimento esse tipo de pergunta, isso é especulação pura, não tem nada a ver com jornalismo. Gente, se num tribunal não é aceito uma coisa dessa, se num tribunal não é aceito, porque seria boato, imagina, se fosse no tribunal, já veja a Camille, protesto. Essa jornalista ia ser calada na hora pela juíza. Como que o jornalismo, que tem a ver com fatos, que é muito parecido inclusive com algumas coisas que acontecem nesses julgamentos, como ela faz uma pergunta dessa de pura especulação? As perguntas dele foram ridículas. Como isso impacta no movimento Me Too? Primeira coisa, vamos lá. A mulher que fundou o movimento Me Too, eu fui dar uma olhada na história dela, ela relatou que sofreu violência, que foi estuprada quando era criança, que passou por sérias situações. Muito triste isso, e eu lamento por ela. Só que quando ela vem e ela diz uma declaração dessa, é resultado de um sistema quebrado, ela acaba de confirmar o que ninguém estava dizendo, que realmente a vitória do Johnny Depp significa a derrota do movimento Me Too. Por quê? Porque nenhuma vítima verdadeira vai querer mais se associar ao Me Too depois de ouvir uma coisa dessa. Se eu fosse vítima de violência doméstica, a última coisa que eu ia fazer era, olha, nome do Me Too, eu sou uma vítima, help me. Eu não ia, ninguém quer usar mais. Porque dá pra ver que essa empresa, como eu até já relatei pra vocês o que eles andam fazendo com dinheiro, esse é registro público, qualquer um pode ver, bate no Google que você vai encontrar essa informação, só mostra que essas empresas só querem dinheiro e só querem dinheiro. Não estão nem aí para as vítimas reais. Porque a partir desse momento, essa mulher que é a fundadora, que tem a voz, que tem o poder, que lidera o grupo, que lidera o movimento, acaba de dizer: nós não estamos nem aí para as vítimas. O nosso negócio é defender os agressores, é defender as agressoras, seja elas ou eles quem for. É isso que ela diz, é isso que ela diz. Então realmente, eu sinto dizer, mas eu acho que pro movimento Too acabou, porque não tem como se associar a um movimento que não quer defender, mesmo com 1001 evidências, mesmo com uma vitória judicial, mesmo com todas as provas, com todos os áudios. Então significa que eles não estão do lado certo e nem querem estar. Então isso é um reflexo, é realmente a prova daquilo que a gente nem estava querendo mesmo falar em voz alta, mas agora tem que falar. Realmente, a vitória do Johnny Depp é o fim do movimento Me Too, porque o movimento Me Too não significa ajudar as vítimas, não significa defender as vítimas. Ele começou derrubando Harvey Weinstein, começou mais ou menos bem, mas depois se desviou, se desvirtuou e não tem mais nada a ver com ajudar realmente pessoas que precisam, mulheres que precisam. Eu duvido que qualquer mulher que precisa de ajuda vai levantar a bandeira do Me Too depois de ouvir uma coisa dessa, porque é uma ofensa, é revoltante e é triste, faz até você se questionar se essa mulher foi vítima mesmo no passado, porque você pensa como uma vítima pode defender um agressor tão conscientemente, né? Porque antes desse julgamento, ok, não tinha muitas provas expostas e tal, mas agora depois desse julgamento tá tudo aí exposto, tá tudo exposto, qualquer um pode ver os testemunhos dele, dela, as testemunhas dele, dela, você pode ver as provas dele, as provas dela, então assim, tá tudo aí. Então, tecnicamente ela está defendendo o que ela quer, porque tem motivos por aí, e isso é muito triste e é lamentável, porque mostra que realmente essas organizações acabam ganhando muito dinheiro, acabam arrecadando muito poder, mas infelizmente não ajudam ninguém, a não ser a si mesmos. Aí tem a outra pergunta também, da campanha de 20 bilhões contra a da Amber de 27 milhões, se o Johnny financiou isso. 20 bilhões, assim, eu não entendo como consegue fazer uma pergunta dessa. Porque as pessoas, os poucos vídeos que eu vi, eram pessoas reais. Eram garotos, eram garotas, eram meninas, eram meninos. Então assim, não entendi. Como assim? O que quer dizer? Essas pessoas eram hologramas, robôs? Ou então todos esses influenciadores, todas essas pessoas que saíram eram pessoas que foram contratadas pela equipe do Johnny. Então, assim, foi uma fortuna que ele gastou. Ele ainda tem algum dinheiro, porque como que você vai financiar 20 bilhões de vídeos no TikTok? E os outros vídeos que tem aí pelo YouTube? As outras contas e as outras pessoas? Alguém aqui recebeu esse dinheiro? Porque eu nunca vi.
Nunca ninguém da assessoria dele entrou em contato comigo, olha, você faz, viu? Espera o julgamento. Quando ele dá pausa, você começa a fazer seus vídeos e entra lá. Arrasa com a Amber. Eu não recebi esse dinheiro, eu não vi esse dinheiro, ninguém entrou em contato comigo. Então, assim, é aquelas perguntas que não tem nada a ver com jornalismo. Você fala, quem formulou essas perguntas? Como que vai perguntar uma coisa dessa? 20 bilhões. 20 bilhões, é sério isso? 20 bilhões? A Amber teve 27 milhões? Imagina, não pode ser robô. Foi orgânico, mas o dele, 20 bilhões, considerando que eles mesmos apontavam que a opinião pública estava do lado dele, não, mas aí é robô. Comprados, essas pessoas, comprou o universo todo. É uma conspiração das pessoas comuns. O jogo virou. Aí tem aquela pergunta do movimento, como isso impacta o movimento Me Too? Tipo assim, basicamente, em outras palavras, a pergunta era quase isso. Olha, então, como o seu cliente é o agressor e ele ganhou, o que isso quer dizer para o movimento Me Too que defende as vítimas? Sabe, deselegante, desrespeitoso e não baseado em fatos novamente. Cadê os fatos? Não teve, assim, uma pergunta pertinente. Tinha tanta coisa para perguntar, tinha tanta coisa para falar da estratégia legal, de como é que foi a montar os exames, as provas. Sabe, eles fingem que não aconteceu. Por que ninguém pergunta dos 7 milhões que a Amber disse que doou e não doou? Por que ninguém pergunta das outras mentiras? Por que ninguém fala que os produtores de Aquaman, o produtor foi lá, testemunhou e desmentiu que ela disse que ganhou um salário e ele falou, não, ela não ganhou esse salário, não, esse negócio do roteiro aí é mentira, não foi por conta do Johnny Depp, foi por conta que ela não tinha química. Tipo, ninguém comenta isso. Aí nós temos a entrevista com o George Stephanopoulos, que foi pior ainda. Foi pior. Esse homem consegue se superar nas perguntas que ele faz. Ele é sempre assim. Sempre quando tem alguma entrevista na emissora, eles colocam o George. Eles o colocam lá dentro e ele sempre faz esse tipo de pergunta. Ele é um negócio. É o especialista em mentira. Já tem prática. Assista As Mulheres do Presidente, vocês vão ver. Aí, o que acontece? Começa já com esse negócio de mídias sociais de novo. A gente tá nessa época. Toda vez que a opinião nas mídias sociais é contra a da imprensa, aí é robôs, é comprado, não é real, é fake, é sempre nessa linha. Depois ele pergunta de forma agressiva, porque a outra ainda fez pelas entrelinhas, ele não. Você acha que esse veredito terá um efeito assustador nas vítimas de violência doméstica? Tipo assim, o Johnny Depp não era uma vítima de violência doméstica, então assim, de novo, muito deselegante. Eu acho, inclusive, a postura da Camille e do Ben foi excelente, né? A Camille foi basicamente um tapa na cara que ela deu com essa resposta. Violência doméstica não tem jeito. Ele até ficou assim, desconcertado, né? Imagina a equipe ali dos bastidores. Ai, meu Deus, a casa caiu. Precisamos editar essa entrevista agora. Então, assim, é muito absurdo isso. E depois, quando ele repete, você não vê isso como um revés para o movimento? De novo, sabe? Até parece que combinaram, né? As duas emissoras combinaram. Ou alguém que escreveu o mesmo script passou para ela e passou para ele, porque as perguntas eram idênticas. Isso aqui me chamou a atenção. Eram idênticas as perguntas. A única diferença é que a do George Stephanopoulos estava mais agressiva e as palavras eram diferentes, mas era muito mais agressiva. Porém, as perguntas eram a mesma, porque no fim, parabéns e tal. Então, assim, foi impressionante. A simetria, o roteiro, chocante. Principalmente porque uma é a ABC e a outra é a NBC. Eu acho que o que vale ser ressaltado aqui, porque tem coisas que parecem até repetitivo, né? Mas na verdade é retrucar, é uma réplica do que é anunciado por eles e a gente precisa desmentir, porque senão eles acabam vencendo pela quantidade de fake news que estão espalhando. E esse é o maior problema. Né? E eu acho que o que a gente consegue tirar aqui de lição é a postura entre as duas equipes, que é um abismo assim, de diferença. Um abismo. Mesmo o Johnny sendo vencedor e a Amber sendo derrotada, né, sendo explicitamente declarada como mentirosa pelo júri, nenhuma vez a equipe do Johnny Depp a atacou. Nenhuma vez. A Camille e o Ben falaram com tanta elegância. As respostas deles sempre estavam ligadas ao júri. O júri considerou os fatos, o júri... Gente, nenhuma vez eles falaram se a Heard é uma mentirosa, ela é agressora. Sabe, que diferença, que equipe, meu Deus do céu. Então assim, é tão... Você olha e fala a postura, né? O mal sempre joga sujo e o bem sempre na honestidade, né? E o bem que eu falo não é o bem, né? O bem. O bem realmente sempre na integridade, na classe, sem afundar ainda mais
o nome da Amber Heard. E eu acho que eles se esforçaram muito ali pra manter a compostura, principalmente porque é muito desagradável, né? Depois de você ter todo um trabalho, depois de você passar por toda uma experiência como essa, imagina, esses advogados, eu vou contar isso num outro episódio que eu vou gravar, a Camille contou a rotina, como é que foi, vocês não têm noção da loucura, foi pra equipe jurídica enquanto essas 6 semanas estavam acontecendo. Então depois de todo esse esforço, você tem que lidar com uma mídia mal-humorada que não aceita o veredito e que está disposta a jogar o júri, a juíza e todo mundo no fogo por uma mulher que está mentindo. Né? Então a Amber continua atacando, ela disse naquele banco, eu ouvi com as palavras dela, Johnny, eu só quero que esse julgamento acabe, me deixe em paz, eu só quero cuidar do meu bebê, me deixe em paz, me deixe em paz. Aí agora o julgamento acabou e ela está atacando. Então assim, esse sentimento de paz surgiu apenas no banco das testemunhas, mas quando ela saía de lá, que paz o quê? Então assim, a Amber, de novo, em suas provas, que não prova nada. E a mídia acaba reforçando que nem todos os gêneros podem ter igual consideração e igual punição. É triste porque é uma mensagem clara, em alto e bom som. Mas ainda estamos aqui para resistir e para dizer, só porque você é uma mulher não significa que você não pode ser julgada por seus crimes. Só porque você é um homem não significa que você não pode obter justiça quando você foi abusado. Bom, é isso, pessoal. A gente ainda está. Eu vou voltar, não se preocupem. Vou cobrir a entrevista da Amber Heard. Eu vou trazendo informações do julgamento, tá? Deixa comigo. Isso vai acontecer sim, o julgamento lá do Reino Unido. Vai ser interessante. Imagina, justiça internacional. Então, também vai rolar uma super estreia. Não vou dar nomes, mas se prepara. Eu já estou contando aqui com exclusividade. Essa estreia, essa minissérie do 24 Horas na Mira, gente do céu, que história é essa? Eu estou trabalhando nesse caso desde o ano passado. São incríveis 6 meses nessa história. É absurdo os rumos que vai tomar. Se prepara, 24 Horas na Mira, tá? Eu vou chamar de hashtag escondido. Por enquanto eu não revelo que história é essa, não revelo o nome dessa minissérie. Mas hashtag escondida. Se prepara, porque vai ser uma estreia de arrombar, vai ser uma grande estreia. A gente não tinha algo assim desde do lançamento Sob a Bandeira do Céu, que teve uma divulgação bem antecipada. E essa divulgação vai começar, se preparem. A estreia vai ser fantástica e eu vou ver vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa descobrir onde o serial killer está se escondendo na sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Se você quiser, o livro vai autografado, com marcadores exclusivos e um pôster para você também, ok? Não deixe de conferir o canal lá no Telegram. Entra, seja bem-vindo, a gente discute, a gente comenta, vocês não têm noção. É uma experiência tão bacana, a gente conversa mais sobre os casos, eu mando áudios exclusivos, contando detalhes, bastidores, coisas que não dá para trazer aqui, mas são reveladas por lá, então é muito bacana. Entre no grupo, você vai gostar muito, ok? E também tem o canal de cortes, as análises são recortadas e postadas por lá. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. A gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!